aqui para celebrar mais um culto, chegarmos nessa atmosfera tão maravilhosa e podermos louvar ao Senhor. Que gostoso nesse corredor, podemos passar, ser abençoados pelos irmãos, impondo as mãos, te abençoando, porque você veio cooperar com a igreja do Senhor. Que coisa linda é isso, né? Queridos, as crianças que vieram aqui tão empolgadas, eu estava aqui, elas passaram porque elas vieram trazer os biscoitos, e elas foram levando os biscoitos para lá, sim. Eu falei, a tia Cátia foi lá, buscou e trouxe, e elas ficaram assim tão frustradas, tadinho, que elas resolveram ir para os lugares delas aí. Crianças, por favor, desçam lá com a tia Cátia. Elas se perderam aqui, tadinho, ficaram frustradas por causa do biscoito. Mas olha, um passarinho verde, não preto e branco, verde, me disse que tem alguma coisa bem especial para vocês lá embaixo. Então desçam lá, que vai ter um negócio da hora para vocês. Queridos, aproveitando só a questão dos avisos, cadê os motoca da igreja? Cadê? Vocês estão parecendo a galera do TF. Vocês viram? Falaram assim, cadê a galera do TF? Gente, cadê os motoca da igreja? Uhul! Cadê o Hamilton? Ô Hamilton, cadê você? Agita aí, Alain, agita aí, Fernando. Queridos, nós estamos, depois de muita procura, né, Alain? O pessoal falou, pastor, vamos dar uma volta e tal, não sei o que. Tem uma galerinha mais jovem aí que está comprando umas motocas e tal. Então nós vamos fazer um passeio de moto com a galera PBG, vai algumas pessoas do Atos 2 também, com a gente, no dia 25 de junho, nós vamos nos reunir aqui, saímos daqui 8 horas, vamos definir o local ainda, para tomar um café, para dar uma volta, para conhecer os irmãos melhor, e vai ser muito bom, tá joia? Então você que tem aí, não pode bicicleta, ainda não pode, irmãos, porque não dá para pegar a estrada de bicicleta, mobilete também não, tá? Mas você que gosta de moto, nós temos aqui uma galera bacana que anda de moto. Eu mesmo sou motociclista já há muitos anos, já viajei para várias partes do Brasil de moto. É uma bênção, e eu sempre falo o seguinte, que moto é vida, Moto é vida, para quem sabe andar. É uma distração, faço trabalhos missionários com moto, e é uma grande bênção. Querido, tivemos aqui pela manhã uma escola bíblica dominical muito abençoada. Tivemos um momento de palavra, de devoção gostoso. E eu quero que você abra sua Bíblia novamente em João capítulo 13. Mas pastor, já foi pregado o capítulo 13 de João? Sim, e nós vamos pregar novamente. Eu fico tão feliz quando eu vejo os irmãos assim alegres, louvando, adorando ao Senhor. Essa semana ligou-me um amigo muito querido, e nós estávamos conversando porque ele estava indo para uma outra cidade para pregar a palavra de Deus. E a gente sempre conversa quando ele vai pregar fora, e eu disse também que estaria pregando, e ele me lançou uma palavra tão abençoadora, e ele disse assim, eu quero compartilhar isso com você. Ele disse, olha, pregue como se fosse a última vez. Eu vou pregar, estou indo viajar para tal lugar para pregar como se fosse a última vez, porque o dia que nós entendermos o que é pregar pela última vez, o que é adorar o Senhor pela última vez, o que é estarmos num culto como esse pela última vez, como nós celebraremos, como nós adoraremos. Então eu quero convidar você, querido, a fazer de conta que depois do nosso culto, Jesus volta para nos buscar. E quando eu estava preparando essa mensagem, lembrei-me, na década de 90, eu comecei pastoreando uma pequena igreja, e tinha um grupo de senhoras, e essas senhoras começaram a cantar, tinha no grupo delas uma música, que elas falavam, eu não sei, quem sabe pode ser este o último dia, em que esta igreja vai sair daqui, quem sabe este é o último culto, quem sabe esta é a última pregação, quem sabe este será o nosso último hino, e daqui vamos todos embora para Sião. E o Senhor levou-me, nas minhas reminiscências, e eu comecei a lembrar daquelas senhoras tão simples, num local tão simples, e elas se emocionavam, elas louvavam a Deus, adoravam, os olhos lacrimejavam, como se fosse a última vez.
Hoje nós temos uma liberdade tão grande de culto. Nós temos momentos tão especiais como o culto desta noite. O desejo do meu coração é de que você permita-se ser quebrantada pelo Espírito Santo de Deus. Permita-se ser quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Não chegue achando que é o mesmo. É mais um culto. É mais um domingo. Querido, se lance nos braços do Senhor nessa noite. E tenha certeza de que Ele vai agarrar você, que Ele vai te segurar. Você vai ouvir o sussurrar da sua voz nos seus ouvidos dizendo: filho, eu te amo. Filha, você é especial, você é precioso para mim. Tivemos aqui na manhã uma lição maravilhosa do que Jesus Ele nos ensinou, através de duas ferramentas tão simples, que é a ferramenta da toalha e da bacia, quando Ele lava os pés dos seus discípulos. Nessa noite, o Senhor Ele coloca o nosso coração para falarmos sobre ceia, lições sobre o agir de Deus. O desejo do meu coração é de que hoje você não participe apenas de mais uma ceia, que você não venha aqui nesta noite apenas para comer mais um pedacinho de pão, que você não veio aqui para tomar um pouquinho de suco de uva, mas que você verdadeiramente veio aqui para que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fale profundamente a tua vida. E quando você sair daqui, não saia mais o mesmo, não saia mais a mesma pessoa, saia daqui transbordando da graça, do poder do Senhor. Tua Bíblia está aberta em João capítulo 13, eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Eu quero ler o verso de número 1, eu quero ler o verso de número 4, e quero ler o verso de número 5 e depois mais para o final. Na verdade, nós lemos parte desse texto hoje pela manhã, mas eu peço a você que leia esse texto na sua casa. Permita-se que o Espírito Santo fale ao teu coração. Capítulo 13, a versão que eu vou ler de manhã, usamos a versão NVI, os irmãos têm aqui a NVI, mas a minha versão será um pouco diferente, será a versão revista e atualizada de Almeida. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso de número 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Mais abaixo, o verso de número 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Abaixa a sua cabeça um pouquinho. Senhor, estamos diante da tua palavra, palavra esta que não volta vazia, mas cumpre sobre as nossas vidas o teu propósito. Queremos nessa noite, ó Deus, que o teu propósito seja estabelecido sobre cada um de nós. Te pedimos, ó Pai, que neste momento, Senhor, tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos impede de te glorificar. Tudo aquilo, Senhor, que nos impede, ó Pai Celestial, de sentirmos a Tua presença. Toda preocupação, Senhor, toda ocupação da mente, esta igreja, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor faça cair por terra agora no nome de Jesus. E que o nosso pensamento nesta noite é te louvar. Que o nosso pensamento nesta noite seja de reconhecer, ó Pai, a Tua soberania. Reconhecer, ó Pai, sobre as nossas vidas o Teu senhorio. E que a Tua palavra, ó Pai eterno, ela encontre em nossos corações um lugar muito especial. Encontre uma terra perfeita, uma terra produtiva, uma terra preparada para que haja frutos através de nós. É a nossa oração, Senhor, o qual fazemos no nome de Jesus. Amém, queridos? Quando nós pensamos em ceia, particularmente eu penso na ceia como algo muito importante. Eu não consigo particularmente olhar para um culto da ceia e achar que é um culto normal, que é um culto como os demais.
Não que de certo modo nós criamos uma atmosfera meio que idólatra sobre a ceia, mas a ceia ela tem que ter um significado muito especial, porque ela, através daquilo que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário, ele mesmo diz, através da vida do apóstolo Paulo, que é um memorial. O que é memorial? Trazer a memória. Como é gostoso nós trazermos à memória lembranças. Hoje eu postei, ou ontem, não me lembro, eu postei eu ainda sou cringe, eu sou meio das antigas, né? Eu não sei usar Instagram, né? Então eu uso Facebook, porque o nome é chique, né? E eu coloquei algo sobre a casa da avó. A casa da avó. A casa da avó que era um reduto de encontro, a casa da avó que era aquele local onde nós nos encontrávamos com os nossos primos, nós nos alegrávamos. Que coisa gostosa era sentir o cheiro da comida da casa da avó. Que gostoso era juntar-se aos primos e poder passar a noite, o final de semana, na casa da avó. Mas quando a avó parte, quando a avó se vai, isso acaba também. Há muitas coisas que se acabam com a partida de alguém muito querido. Mas é interessante que quando nós pensamos em lembrança, pensamos em memória, né? Eu fico pensando o que nós devemos ter em mente a respeito de Jesus. Se há um memorial, como que eu devo celebrar esse memorial? Como é que eu venho à igreja? Como é que eu me denomino cristão? E o que é que realmente, que verdadeiramente Cristo ele representa para mim? O que é que eu aprendo com Cristo? O que é que eu permito com que Cristo age na minha vida? O que é que eu permito ser extra igreja, fora da igreja, através daquilo que Cristo ele é e daquilo que Cristo representa? Eu fico pensando que quando Jesus ele disse, olha, fazer isso em memória de mim, ele estava dizendo, olha, não esqueçam, não menospreze. O ato que eu fiz, aquilo que eu fiz por vocês, eu fiz com muito amor. Eu entreguei a minha vida por você. Eu derramei o meu sangue por você. Os discípulos, como nós falamos hoje pela manhã, ele se curva, ele se dobra, ele lava os pés dos discípulos, mas na cruz, Jesus, ele derrama o sangue dele para nos purificar de todo o pecado. E muitas vezes na correria do nosso dia a dia, nós nos esquecemos daquilo que Cristo ele representa para nós. Nós nos esquecemos que um dia ele vai buscar a sua noiva, de que um dia ele virá. E como é que nós possamos lembrar do que ele fez? Como é que nós vamos nos manter na integridade daquilo que nos revela a sua palavra? E existem algumas lições através do ato da ceia que o Senhor ele quer trazer à minha memória, ele quer trazer à sua memória, para que nós a partir de hoje não falhemos mais. Não falhemos mais. Como eu disse inicialmente, esse amigo muito querido que ele disse, olha, preguemos nós como se fosse a última vez. Querido, que responsabilidade é essa? Cultivemos o nosso culto, cultuemos a Deus como se fosse a última vez. Não é nós chegarmos num culto como esse e nos sentirmos indiferentes, nos sentimos como se estivéssemos num teatro, nos sentimos como se estivéssemos assentados à sala de um cinema. Muitas vezes nós interagimos com o teatro, nós interagimos com o filme, e muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor e ficamos, parece que, estáticos. E é interessante que esse texto sobre ceia, sobre esse ensino daquilo que Jesus ele fala, há algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira lição dela é que Jesus ele age nos dando a certeza sempre do seu amor. Então uma das coisas que Jesus ele não quer que eu e você esqueçamos é que ele nos ama. Esse primeiro versículo do capítulo 13 chama-nos a atenção, porque ele diz o seguinte na parte B: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o final. Algumas coisas precisamos ter em mente, que o amor de Deus, ou eu como cristão, como discípulo, eu preciso cada vez mais crer que o amor de Deus ele é incondicional. Independente daquilo que eu fiz, o Senhor continua me amando. Às vezes permitimos que situações do nosso dia a dia nos afastem de Deus. Esses dias conversando com uma pessoa, e essa pessoa ela me disse o seguinte, falou, pastor, parece que Deus ele se afastou de mim. Eu falei, não aconteceu isso não, porque Deus jamais se afasta de nós. O que acontece é que nós, dado as nossas transgressões,
nós nos afastamos de Deus. Quanto mais próximo do pecado eu estou, mais longe de Deus eu fico. Agora, quanto mais me aproximo do Senhor, mais longe do pecado eu vou caminhando. É que muitas vezes o que acontece é que as nossas transgressões, o nosso pecado, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser como nós queremos, muitas vezes agimos como, tinha uma música antiga e a gente fala às vezes, o crente Gabriela: eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Querido, não é assim não. Algumas pessoas dizem que pau que não tem jeito, que nasce torto, né? Não tem jeito, morre torto. Não, o pau que nasce torto, Deus endireita. E quando Ele endireita, não é para a glória do homem, é para a glória dEle. Tudo aquilo que está representado na minha e na sua vida não é para a glória do homem, não é para uma glória denominacional, é para a glória do Senhor. Então nós precisamos crer nesse amor incondicional de Deus, que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece nos amando, Ele permanece cuidando de nós. Uma outra coisa que nós aprendemos através do agir do Senhor, nos dando essa certeza do seu amor, no verso 1, dizendo que Ele nos ama até o fim, é que o amor de Deus, através de Cristo, Ele se transforma num amor sacrificial. E é interessante a interpretação do apóstolo Paulo a respeito disso. Em Romanos capítulo 5, verso 8, ele diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós éramos pecadores, mas o castigo que nos trouxe paz, o castigo que nos trouxe livramento, o castigo que nos trouxe uma vida nova, estava sobre Ele. Isaías vai dizer: é pelas pisaduras do Senhor que nós somos sarados, nós somos curados. E nós precisamos entender, querido, qual é o grau do amor que Jesus Ele tem por mim. Quando nós celebramos a ceia, e a ceia é esse momento celebrativo de nós nos lembrarmos disso, nesse amor, crer nesse amor incondicional, nesse amor sacrificial. E mais do que tudo, o amor de Jesus, ele é um amor proposital. É interessante, Deus, Ele propôs me amar. Deus, Ele propôs, Ele me ama porque Ele quer. O pastor Henrique é um dos líderes do Metamorfose Radical. Às vezes a gente está conversando e ele fala: olha, tem fulano assim, assim, cara, de fulano a gente gosta, a gente ama ele de graça. E eu falo: que legal isso, amar de graça. É assim que Deus te ama, é assim que Deus, Ele me ama. Partiu dele a iniciativa de nos amar. Quando nós entendemos João 3,16, querido, muitas incógnitas, muitas coisas que às vezes pairam como dúvida na nossa mente, na nossa cabeça, elas serão verdadeiramente respondidas. Esse amor sacrificial, esse amor que toma iniciativa, vai dizer o texto de João 3,16, que Deus nos amou de uma maneira tão especial, que Ele deu o que Ele tinha de melhor. Deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. É interessante, eu particularmente, eu gosto de pegar um texto como esse, do João 3,16, e começar a grifar: Deus amou o mundo, deu seu Filho, para que aquele que crê não pereça. Querido, que grandes lições há nesse versículo, que grandes lições há nesse texto para nos colocar a certeza e lições sobre o agir de Cristo através de um ato simbólico, mas que nos diz muita coisa. É por isso que eu falo para você, querido, não olhe. O desejo do meu coração é de que você olhe para a ceia a partir de hoje de uma forma diferente, de uma forma real, em valorizar mesmo o que Cristo fez, de você aguardar esse dia de participar da ceia com ansiedade, com desejo. Puxa, hoje é o dia da ceia, eu quero ir para a ceia, eu quero celebrar, eu quero trazer à minha memória aquilo que o Senhor fez por mim, porque é justamente a ceia, ela nos traz uma lição especial também, que é do amor de Deus, nos dá justamente essa segurança, a segurança da salvação, a segurança de saber que, se este for o nosso último culto, a celebração não termina. A celebração, ela continua, mas vai continuar de uma forma diferente, vai continuar de uma forma muito melhor do que essa que nós estamos aqui. Vai acontecer no céu.
no céu onde nós estaremos glorificando o nome do Senhor, no céu onde aqui nós estamos aqui celebrando uma ceia, e no céu nós seremos servidos por aquele que morreu para nos salvar. A Ele toda a honra e toda a glória. Uma outra lição que nós aprendemos através de Jesus e suas lições através da ceia, é que Ele age trazendo a nós, discípulos seus, a consciência da sua missão. Precisamos entender por que Jesus Ele veio. Ele começa a dizer isso no verso 3, na parte A do versículo 1, aos seus próprios discípulos. Ele vai dizendo: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E depois ele diz o seguinte no verso 3: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Quando você pega o texto da palavra de Deus, o texto original, quando você interpreta a palavra, a expressão sabendo significa a consciência de que Jesus tinha, ou da consciência que Ele tinha da sua missão sobre as nossas vidas, da sua missão neste mundo, daquilo que Ele poderia vir para fazer, e transformou para nós, querido, num dos momentos mais emocionantes da história. Eu sempre digo que existem dois momentos muito especiais na nossa vida. O primeiro momento é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. De repente, para algumas pessoas são ordens inversas. Para mim, o primeiro momento maravilhoso foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. O segundo foi quando eu casei. O segundo foi quando eu encontrei aquela pessoa com que eu tinha a convicção e a certeza de que passaria o resto da minha vida. E é interessante que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, querido, nós precisamos ter a convicção de que não há retorno. O caminho da vida cristã é um caminho sem volta, é um caminho sem retorno. Não há como voltar. E aí eu vou usar aqui uma expressão teológica. Quando nós nos convertemos, nós somos convencidos, ou achamos que somos, pela palavra de Deus, entregamos a nossa vida para o Senhor, e daqui uns dias nós estamos cometendo os mesmos erros, andando por caminhos torpes novamente. Isso significa que nós não entendemos o propósito de Deus. João Calvino ele vai dizer que a nossa conversão ela não foi genuína, a nossa conversão ela não foi verdadeira, porque quando nós entendemos o real propósito da conversão, nós jamais abandonamos a nossa fé. Aconteça o que aconteceu, você pode passar pela prova mais difícil da sua vida. Essa semana conversando com uma pessoa, e eu não lembro quem foi aqui da igreja, acho que foi a Anne, liguei para ela, a gente estava conversando, e antes dela ser internada, para fazer a cirurgia, e ela falou assim: pastor, mas a gente não tem que aprender, vamos passando pela prova dando glória a Deus? Falei, esse é o segredo. Esse é o segredo. O segredo é reconhecer a soberania de Deus. O segredo é reconhecer que a provação que muitas vezes vem sobre nós, ela tem um prazo de validade. Ela não é eterna, ela tem um prazo de validade. Quando você pega a história de Jó, por exemplo, a história de Jó não foi eterna. A história de Jó, todo o acontecimento que houve na sua vida, demorou em torno de 10 a 12 meses, em torno de um ano no máximo. Um ano no máximo. Mas depois disso, quem já leu o texto de Jó, olha que coisa maravilhosa que aconteceu. Então depois de uma turbulência, sempre vem a bonança. Jesus, sabendo de tudo isso, Ele quer que entendamos qual é, ou seja, que tenhamos a consciência da sua missão. E qual é a missão de Jesus? Ou qual foi a missão de Jesus? Morrer para me salvar. Morrer para te salvar. Quando nós pensamos na celebração da ceia, querido, nós precisamos entender que o que é que estamos celebrando? Celebrando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E o que é que Ele fez? Ele se entregou por mim. É interessante que quando nós nos colocamos no texto bíblico, quando nós colocamos a primeira pessoa, as coisas são diferentes. É diferente quando eu pego um texto e falo, irmão, Deus está pedindo para você fazer isso. Jesus morreu por você. Jesus entregou a vida por você. Quando nós falamos isso para as pessoas, parece que não tem o mesmo peso. Quando eu olho para o texto sagrado e digo, olha, Jesus, Ele morreu por mim. Jesus sacrificou-se por mim. Jesus, Ele morreu da forma mais perversa que poderia ser, para me dar o quê? A salvação.
Então por isso, querido, que nós precisamos aproveitar momentos como este. E uma terceira lição que nós aprendemos com a ceia, o agir de Cristo através da ceia, é que Jesus ele age tratando a nossa vida e o nosso mundo interior. Olha o verso 5, que diz o seguinte: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Jesus ele entra numa sala para celebrar a ceia. Na sala, seus discípulos, na parede, uma toalha pendurada, aos pés de quem sabe algum discípulo, uma bacia e uma jarra com água. Jesus ele percebe o que ninguém percebe: a atitude em relação ao serviço, a atitude em relação ao tratar do mundo interior. Aquilo que Jesus ele fez para os seus discípulos traz para nós uma lição de como nós devemos agir em relação aos nossos irmãos. Por isso que é importante nós entendermos, aprendermos essas lições para podermos agir em detrimento aos nossos irmãos. Jesus ele lava os pés dos seus discípulos porque ele estava dando a ele uma lição de como não deveria ser. Ele estava dizendo na entrelinha o seguinte: olha, queridos discípulos, vocês precisam vencer o egoísmo de vocês e aprenderem o que é servir. Quando você pega o texto de Lucas no capítulo 22, verso 24, você vai ver nesse mesmo episódio, quando Jesus ele adentra aquele recinto, os seus discípulos estão discutindo, conversando um com o outro, dizendo: quem é o maior? Quem é o melhor aqui? Quem é o maior? E Jesus então, percebendo essa conversa, dá a eles o exemplo, que é o exemplo primaz de serviço, através da bacia e da toalha, dizendo: vocês precisam deixar de olhar para si próprio, vocês precisam abandonar o egoísmo, ou seja, a busca dos seus próprios interesses. Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: vocês estão caminhando comigo porque vocês têm interesses em quê? Na semana passada, no domingo pela manhã, quando eu ministrei, eu falei que por que Deus compartilharia conosco como igreja o seu amor, seu atributo, dando-nos a condição, dando-nos a possibilidade de amarmos as pessoas. Para quê? Para guardarmos dentro de nós esse amor? Não, é para amarmos as pessoas, para amar para amarmos o nosso próximo, e isso é livre de todo egoísmo. Uma outra coisa que o Senhor está dizendo para eles aqui, querido, é: vocês precisam ficar livres, vencer a hipocrisia de vocês. Era o que Jesus estava dizendo. A hipocrisia, querido, é um fingimento em relação a uma crença. É querermos mostrar uma espiritualidade quando não há essa espiritualidade. E a maior prova disso é no verso 21, quando ele começa a falar a respeito: olha, no meio de vocês tem um que vai me trair. Os discípulos ficam todos alvoroçados. Quem? Espera aí, nós não estamos aqui há pouco discutindo quem é o maior, quem é o grande, quem é que um vai assentar à direita, outro à esquerda? A gente estava aqui discutindo isso. Aí Jesus fala que alguém vai trair. Creio que Pedro chega para João e fala: João, você é o mais íntimo dele, e você pergunta para ele quem é. É o momento em que João reclina-se sobre o peito de Jesus, e ele pergunta: quem é, mestre? Aí Jesus ele diz o seguinte: é aquele a quem eu der o pedaço, um bocado molhado. É interessante que a tradição judaica vai dizer que é realmente um costume de um judeu. O pão molhado significa um pedaço do pão. O bocado é aquilo que cabe na palma da mão, é melado ali como se fosse uma sopa com caldo de feijão. E quando um judeu ele pega e oferece para alguém, ele está dizendo: olha, gostei de você e eu quero ser seu amigo. No último momento, talvez a última oportunidade que Judas tinha, era aquela de receber o pedaço de pão molhado. Ele não recebe. E o que é que Jesus ele fala? Então o que é que você tiver que fazer, faça depressa. O que você tiver que fazer, faça logo. Os discípulos não entendem e ficam: puxa vida, o que está acontecendo aqui? Olha, talvez ele foi comprar alguma coisa que ainda falta na mesa.
Jesus estava mostrando para aqueles homens vencerem egoísmo, vencerem a hipocrisia. E Ele estava mais uma vez mostrando para eles: vocês precisam vencer a autossuficiência. Jesus deu uma lição para todos, mas específico para alguns: para João, para o próprio Judas, mas também para Pedro, quando no verso de número 37 e 38, quando ele começa a dizer aí, olha, verso 36, mantenha aí a sua Bíblia. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, quando ele começa a dizer aqui a respeito do novo mandamento, para onde o Senhor vai? Jesus responde: para onde vou não me pode seguir agora, mais tarde porém me seguirás. Pedro replica então: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. A pergunta que Jesus ele faz: acaso darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Lições da ceia, lições de um encontro onde um mestre está reunido com seus discípulos para ensinar que nós estamos diante daquele que pode todas as coisas, a quem nós não podemos, não há como esconder nada. É por isso que num momento solene como esse, querido, nós precisamos verdadeiramente abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu estou aqui nesta noite, toma-me nas tuas mãos. O Senhor conhece, sabe verdadeiramente quem eu sou. O Senhor conhece o meu interior. Há um texto do Salmo que diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabes quando me assento, sabes quando eu me levanto, ainda antes que a palavra me venha à boca, tu a conheces, Senhor. Há um momento que Davi, ele olhando para o Senhor, ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho das veredas eternas. Querido, que essa possa ser a nossa oração. O Senhor aqui está ensinando a nós, enquanto discípulos, a aprender o caminho da cura através do verdadeiro arrependimento. Então todo o tempo é tempo de cura. Momento de ceia é momento de cura. Obviamente nós não acreditamos na transubstanciação, que é quando o pão transforma-se no corpo de Jesus e o suco realmente transforma-se no sangue de Jesus. Mas nós sabemos que é um memorial, e aquilo que verdadeiramente esse memorial ele representa. Mas que no momento que formos participar, querido, que nós possamos verdadeiramente pedir perdão ao Senhor e dizer: Deus, obrigado, que eu saia daqui nesta noite cheio do Teu Espírito Santo, que eu saia daqui nesta noite renovado, que eu saia daqui nesta noite perdoado, que eu saia daqui nesta noite com as feridas do meu coração curadas, que eu saia daqui nesta noite com uma mente sã e que eu possa, Senhor, verdadeiramente viver aquilo que nos diz a Tua palavra, que através do arrependimento eu viverei uma vida abençoada. E quem me garante isso? Isaías no capítulo 53, verso 4 e 5, quando ele diz que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Nós precisamos crer nisso. Arrepender-se é libertar-se de nossos pecados. Arrepender-se é verdadeiramente nos abrirmos para novas possibilidades. Qual é a possibilidade que o Senhor tem para você nessa noite? Será que você consegue imaginar? Sabe por que nós não conseguimos imaginar? Porque o Senhor, Ele tem sempre preparado para nós muito mais além daquilo que pensamos, muito mais além daquilo que almejamos, muito mais além daquilo que achamos que sentimos. É o que o Senhor tem preparado para nós. E por isso, querido, eu quero convidar você neste momento a ficar de pé, querido, a ficar de pé para que possamos orar. Quero convidar os irmãos que vão nos auxiliar para servir a ceia, os pastores e cônjuges, para que venham aqui à frente e que possamos nesta noite, ao sair daqui, sairmos daqui sobre a direção do Senhor. Qual é a direção do Senhor, pastor? O Senhor, Ele deu uma nova direção aos seus discípulos. O Senhor, Ele dá uma nova direção aos seus apóstolos. E no verso 34 nós vemos esta direção. Ele diz o seguinte: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. E aí conhecerão que vocês são os meus
discípulos. Conhecerão que vocês me servem. Quando nós pensamos esta igreja, nós precisamos entender que lá fora há uma galera precisando de amor, que lá fora há um povo precisando de um abraço seu, que lá fora há pessoas que estão esperando que você abra sua boca e diga apenas para ela: Jesus ama você. Faça essa experiência. Vá na casa de um vizinho, converse com um amigo do trabalho e de ímpeto diga a ele: Jesus ama você. Ou como assim? Vivemos num mundo tão ególatra, vivemos num mundo tão narcisista, vivemos num mundo onde as pessoas buscam apenas aquilo que traz prazer. Uma coisa que como igreja eu quero compartilhar com você: nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. Parou para pensar nisso já? Estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Precisamos agir como cidadão dos céus. Precisamos agir, querido, como embaixadores do Rei. Precisamos agir em nome daquele que confia em nós, para dar continuidade, direção às pessoas que estão lá fora. Os discípulos até então, nesse momento, parece que estão sem saber o que fazer, mas Jesus dá a direção. Jesus começa a dizer o que vai acontecer com ele. Eles começam, como diz o povo do norte, eles começam a se aprumar, começaram a tomar juízo. Aconteceu tudo o que aconteceu, eles se mantiveram firmes, e nós somos a continuidade desta grande missão, eu e você, para a glória do Senhor. Abaixe a sua cabeça, querido, no nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado porque no dia de hoje estamos aqui celebrando a ceia. Estamos trazendo, ó Pai, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, a memória daquilo que o Senhor fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Deus, que possa ser um momento muito íntimo, muito particular. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor, através do ato da ceia, o Senhor venha visitar cada vida, cada irmão, cada irmã, cada filho teu aqui nesta noite, Senhor. Deus, aquele que entrou com um coração amargurado, ó Deus, que o Senhor possa transformar essa amargura em alegria, no nome de Jesus. Aquele que entrou, Senhor, talvez porque foi apenas uma escolha, e quem sabe a última, que saia daqui nesta noite regozijando na certeza do seu amor, Senhor. Ó Deus, que aquele que entrou aqui, Senhor, abalado emocionalmente, que o Senhor possa, neste momento, através do ato da ceia, Senhor, enviar a tua cura, curar a mente, curar as emoções, curar o coração. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado através da vida do teu povo. Esta é a nossa oração, o qual nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se assente, queridos. Está aqui os irmãos que vão nos auxiliar. Está faltando, né? Ai, que lindo, que bonitinho. Então, por favor, meus irmãos, fiquem ali. Ali o pastor Ismael, a esposa, a irmã Sandra, o pastor Cícero, Luciana, o irmão André, a irmã Kátia e o pastor José Gonçalves. Está ali. Mas pastor José, minha esposa, estará auxiliando o senhor no nome de Jesus, tá bom? Os irmãos que vão estar nos abençoando, servindo a ceia do Senhor. Queridos, o texto da ceia é um texto conhecidíssimo de todos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. E quando nós olhamos para a ceia, nós vamos ver justamente a ordem do Senhor: fazer isto em memória de mim, para lembrar. Mas é interessante que ele diz que é para nós celebrarmos a ceia até que ele volte, até que ele venha. Então tem o texto bíblico
aí em mãos, que diz o seguinte: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, diz Paulo, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, e é interessante isso, o momento que acontece, o momento em que o autor aqui, o Paulo, ele começa a citar quem é que cria, é invenção de quem essa questão da ceia, e ele vai dizendo: na noite eu recebi do Senhor uma incumbência, na noite em que Jesus foi traído. Jesus, quando ele institui a ceia, no momento difícil da sua vida, é o momento da sua traição, na noite da sua traição. E a noite da traição de Jesus, o que Paulo está relatando aqui, é justamente João capítulo 13. João capítulo 13 narra justamente o que aconteceu. Jesus foi traído por um dos seus discípulos, Jesus foi traído por Judas, alguém a quem ele amava grandemente. E depois ele vai dizer aqui no verso ainda 23, ele toma o pão, ou seja, o que ele faz? Ele faz uma retransmissão dessa ceia. Ele celebra a ceia em João capítulo 13 com seus discípulos, e agora através do Paulo ele faz uma retransmissão, ou seja, é o que vocês têm que fazer a partir de agora. É por isso que nós estamos aqui, retransmitindo a ordem do Senhor. E a ordem do Senhor é retransmitida através de dois utensílios muito especiais: o pão que representa o corpo de Jesus, corpo este que foi quebrado, foi moído, esmiuçado na cruz, por amor de mim e por amor de você. O sangue é interessante quando ele fala no verso de número 25 ele diz: semelhantemente, depois de haver ceado, ele toma o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O sangue que representa o sacrifício de Jesus. É por isso que o escritor de Hebreus ele diz o seguinte: sem derramamento de sangue não há salvação. E ele vai dizendo, e um versículo que eu acho muito especial, o verso de número 26, quando ele diz o seguinte: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então o que nós estamos fazendo aqui? Estamos celebrando vida. Eu já participei de ceia em algumas igrejas que parecia que a ceia era um velório. As pessoas estavam, parece que tristes, estavam com o semblante caído. Ceia é alegria, ceia é celebração. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Ele está no nosso meio. Essa noite é noite de cura, essa noite é noite de libertação, essa noite é noite de visitação do Senhor, essa noite é noite de sermos cheios do Espírito Santo, querido. E nós precisamos crer nisso. É por isso que a ceia, ela não pode se tornar, querido, uma rotina para nós enquanto igreja. Que possamos até a volta de Jesus celebrar, mas celebrar de forma veemente, celebrar com alegria, celebrar verdadeiramente com altivez, dizendo: Jesus está vivo e que viva Jesus. Viva Jesus! Viva, viva Jesus! Viva, viva Jesus! Celebremos, pois, então a Cristo.
como o céu está e tão profundo como o mar, assim é o teu amor por mim. Até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar, me lembre que há mais por vir. Aleluia, 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 que eu sempre me